Oi, pessoal dos segundos anos, tudo certo? Esse vídeo hoje trazendo as respostas, correção dos exercícios sobre embriologia, aquela lista que eu entreguei para vocês sobre os tipos de ovos, tá? Ainda tô ajustando aqui. Aquela lista que tem 16 exercícios, tá? Então, vamos lá. Deixa eu desgrudei aqui agora, fica mais fácil mexer. Vai. Então, acho que agora vai. Vamos lá, então, né? Então, a primeira pergunta ali, né? O primeiro exercício, a primeira questão, são todos os exercícios de vestibular, né? Ou Enem, tá? Então, primeiro exercício ali. A fase da organogênese é uma fase muito importante, pois é nela que os folhetos embrionários darão origem, né, aos tecidos e órgãos, né? Nossa letra A ali que tá colocado, tá? Então, a organogênese, ela dá origem aos tecidos e aos órgãos, tá? Não é os blastômeros, não é o celoma e não é o blastóporo, tá? Então, letra A, tecidos e órgãos, tá? A organogênese é a parte final ali da formação embrionária, tá? Questão 2. Na etapa de segmentação ou clivagem, ocorre a formação da mórula. Marque a alternativa que melhor define essa estrutura. Então, vamos lá. Letra A, estrutura em que é possível distinguir os 3 folhetos embrionários. Não é na mórula que a gente vê os 3 folhetos embrionários, né? Letra B, estrutura de tamanho similar ao do ovo, é certo, né? Lembra lá, a mórula é aquela estrutura feita de blastômeros, né? Inúmeros blastômeros, tá? E que ela mantém o tamanho do ovo, da célula ovo, tá? Formada por um conjunto de blastômeros. Então, a nossa letra B é a nossa resposta certa. Vamos ler as outras ali. Estrutura caracterizada, letra C, né? Estrutura caracterizada pela presença de placa neural, suco neural e tubo neural. Não é a mórula que tem essas características, tá? É lá na gastrulação que a gente começa a ver essas fases ali. Letra D, estrutura em que já é possível observar a mesoderme altamente desenvolvida, né? Não, a mórula ainda é lá aquela fase inicial que tem aquele amontoado de células, tá? Então não tem mesoderme, não tem diferenciação de tecidos, nada, tá? 3. O celoma é a cavidade delimitada diretamente pela mesoderme, tá? Letra C, apenas pela mesoderme. Todas as outras ali, tá? Não, né? Tem uma que fala endoderme e mesoderme, apenas pela ectoderme, não. Então, o celoma, ele é uma cavidade delimitada diretamente pela mesoderme, tá? Questão 4. O embrião esférico, constituído por uma única camada de pequenas células que circundam uma cavidade preenchida por um líquido, está na fase de blástula, né? Lembra lá? Depois da mórula vem a blástula, que é nada mais do que aquelas células daquele conjunto de células da mórula que migram para as extremidades, né, da mórula, vão formar a blástula, tá? Que tem a blastocele ali dentro. Questão 5. O desenvolvimento, então letra E, tá? No número 4. Perdão. Questão 5. O desenvolvimento embrionário corresponde a todas as transformações que o zigoto sofre até que se torne um indivíduo. Uma das fases desse desenvolvimento caracteriza-se pela ocorrência de diversas divisões e o surgimento de uma estrutura chamada blastocisto. Entre as alternativas a seguir,
marque aquela que apresenta corretamente o nome dessa fase, tá? Então, a fase em que o desenvolvimento embrionário corresponde a todas as transformações que o zigoto sofre até que torne o indivíduo. Uma das fases desse desenvolvimento caracteriza-se pela ocorrência de diversas divisões, tá? Então, essas diversas divisões vão ser caracterizados lá na segmentação, né? Letra C. Então, quando a gente tem a segmentação do zigoto, lá em várias células, né? Formam os blastômeros, é nessa fase de segmentação, tá? Então, letra C de casa, número 5, letra C. 6. Na fase de gastrulação, ocorre uma importante etapa do desenvolvimento embrionário, na gastrulação, tá? Marque a alternativa que apresenta essa etapa. Então, na gastrulação, lembrando da gastrulação, ela é a fase onde ocorre a formação dos folhetos germinativos ou folhetos embrionários, tá? Então, a nossa resposta do número 6 é a letra C. Na gastrulação, são formados os folhetos germinativos ou folhetos embrionários. Tanto faz a resposta, né? O nome é um sinônimo, tá? Letra A. Na gastrulação ocorre a formação da mórula. Não, a mórula é lá no início, né? Letra B. Na gastrulação ocorre a fixação do embrião no útero da mulher. Não é na gastrulação que ocorre esse processo. Letra D. Não se forma o tubo neural na gastrulação, tá? É na parte de organogênese ali. Na gastrulação, todos os órgãos do embrião formam-se. Não. Né? 7. No final do processo de desenvolvimento embrionário, observa-se a formação de tecidos e órgãos. Essa fase é conhecida como organogênese, né? Letra D de dado, tá? Bem simples ali. Gastrulação não é, gastrulação é a fase de formação dos tecidos, dos 3 folhetos embrionários. A clivagem é aquela fase inicial lá da mórula. Clivagem e segmentação são sinônimos, então só repete ali. Então só sobrou organogênese pra gente, tá? 8. Nos organismos multicelulares, após a fecundação, tem início o desenvolvimento embrionário, a embriogênese, que dará origem a um novo indivíduo. Durante esse desenvolvimento, é correto afirmar que... Então, a nossa resposta certa desta questão é a letra D. Uma das fases do desenvolvimento denomina-se gastrulação, que se caracteriza pela formação de folhetos embrionários do arquêntero e do blastóporo, tá? Não é a letra A por quê? A primeira fase do desenvolvimento denomina-se organogênese. Não, a primeira fase do desenvolvimento é a segmentação ou clivagem. B. Todos os órgãos serão formados por apenas um tipo de tecido. A gente viu que não, né? Na gastrulação dá origem aos 3 folhetos embrionários. Então não é um, são 3, né, que dão origem, tá? C. Por ocorrerem durante o desenvolvimento mitoses e meioses, tá errado, né? Haverá órgãos haploides e diploides. Não, durante o desenvolvimento, durante a formação do ser, depois que ocorre a união dos gametas ali na célula ovo, só ocorre mitose. Gente, meiose só vai ocorrer lá nas gônadas reprodutivas. Ser humano, nas mulheres, lá nos ovários, e nos homens, lá nas gônadas, tá? No escroto, certo? É só lá que ocorre meiose, é só nas células reprodutivas para formação de gametas, a meiose. Mitose é a divisão celular, que é o que ocorre, tá? Durante esse processo de desenvolvimento. E letra E, por que não é a letra E? Em todos os animais, a organogênese ocorre... em todos os animais, na organogênese, ocorre a formação de notocorda, não é verdade, tá? Nem sempre ocorre a formação de notocorda em todos os animais. Tem muitos animais que não têm, né, a notocorda, não apresentam essa estrutura. Então, não é em todos os animais, tá? Número 9.
Tá quente o chá. Vamos lá. Número 9. No zigoto de um anfíoxo, após a primeira divisão mitótica, tem início ao desenvolvimento embrionário que pode ser dividido em 3 etapas principais: segmentação, gastrulação e organogênese. Acerca dessas etapas do desenvolvimento, identifique as alternativas corretas. Então, nessa questão vai ter mais de uma alternativa, tá? Então, vamos lá. As alternativas corretas são letra B de bola, letra C de carro e letra D de dado. Vamos ler elas ali. Letra B. A gastrulação é o estágio, digitei errado, estágio de desenvolvimento, vou até arrumar já agora aqui enquanto eu tô lendo. Estágio de desenvolvimento no qual ocorre o surgimento dos 3 folhetos embrionários. Letra C, certo, né? A segmentação é o estágio de desenvolvimento no qual ocorre o surgimento da blástula, certo, né? Depois da segmentação vem a formação da blástula. Letra D, a organogênese é o estágio, estágio de desenvolvimento no qual ocorre a formação de tecidos e órgãos. Perfeito. Por que não é a letra A e por que não é a letra E? Vamos lá. Letra A. A segmentação é o estágio de desenvolvimento no qual ocorre segmentação, hein? A diferenciação de tecidos e dos órgãos a partir de 3 folhetos embrionários. Tá? Não é nessa fase. Essa fase é a organogênese, não segmentação. Letra E. Por que não é a letra E? A organogênese é o estágio de desenvolvimento no qual ocorre a formação do ectoderma, do mesoderma e do endoderma. Não. A organogênese é a fase onde formam-se os órgãos. A formação do ectoderma, do mesoderma e do endoderma é na gastrulação, tá? Questão 10. Assinale a alternativa incorreta quanto aos tecidos e aos órgãos derivados dos folhetos embrionários, tá? Então, a nossa resposta errada é a letra... eu anotei a resposta, mas não anotei a questão. Acho que é a letra E. Vamos lá, vamos ler uma por uma. Letra A. A epiderme e seus anexos se originam no ectoderma, certo? Os órgãos dos tecidos genital e urinário se originam no mesoderma, certo? Fígado e pâncreas se originam no endoderma, certo? Todas as estruturas do sistema nervoso se originam no ectoderma, certo? O sistema respiratório, exceto as cavidades nasais, se origina no mesoderma. O sistema respiratório é originado no endoderma e não no mesoderma, tá? Então é a letra E, nossa errada, tá bom? Eu anotei aqui, mas não anotei a letra. Fiz a anotação da resposta, mas não anotei a letra. Vamos lá. Número 11. Em uma determinada fase, o embrião é formado por 2 camadas de células, a ectoderme e a endoderme. E, mais tarde, surge uma terceira camada, a mesoderme. Essas camadas originam os tecidos do organismo. Em relação a isso, assinale a alternativa incorreta. Então, a nossa resposta incorreta é a letra D. A letra D diz ali, ó, o sistema reprodutor e o excretor originam-se na ectoderme e na ectoderme e na endoderme. Não. O sistema reprodutor e o sistema excretor originam-se na mesoderme, tá? Não é nas outras 2 camadas ali, nas outras 2 estruturas, tá? Letra A. A mesoderme origina tecidos conjuntivos, os musculares e o sangue. Letra B, o tecido cartilaginoso, adiposo, ósseo, hematopoético. Hematopoético tem relação com sangue, tá? Hematoma, lembra o hematoma? Hematoma a gente fica pretinho, né? Hematoma é por causa do sangue, quando a gente bate. Então, hematopoético tem relação com sangue.
Então, o sistema hematopoético é o sistema circulatório. Originam-se das células mesenquimais, né, do mesoderma, que são um grupo de células da mesoderme. Letra C, a ectoderme origina o tecido que reveste externamente o corpo, a epiderme, e o sistema nervoso. Ok. Letra E, a endoderme origina o tecido que reveste internamente o corpo, revestimento do tubo digestório e respiratório, certinho, tá? Então, a errada aqui é a letra D, em vez de ectoderme e endoderme, é só mesoderme, tá? Questão 12. Opa, voltei aqui. Os óvulos são gametas femininos que são classificados em função das diferentes quantidades de vitelo e das suas variadas formas de distribuição no interior do citoplasma. Os centrolécitos, lembra aquele ovo que é bem redondinho, tinha aquele desenho esquemático que eu mostrei para vocês, que tem no material de vocês de aula, que eu apresentei na aula virtual, tá? É aquele ovo que fica o vitelo bem no meio, né, bem centralzinho assim. Eles estão presentes em qual grupo de animais, tá? Então, está presente nos grupos dos artrópodes, que é a letra E, tá? A letra A, os equinodermes, tem ovos oligolécitos, tá? Moluscos e anelídeos têm ovos heterolécitos. Os répteis têm ovos telolécitos. E os mamíferos e protocordados têm ovos oligolécitos, certo? Então, os ovos centrolécitos estão presentes nos artrópodes, letra E. Beleza? Questão 13. Os ovos oligolécitos, a gente acabou de falar deles, tipo de óvulo, se caracterizam por apresentarem, então, os ovos oligolécitos são os ovos dos mamíferos. Então, lembrando lá deles, é o primeiro grupo de ovos que a gente trabalhou. Eles têm pouco vitelo, né? A quantidade de vitelo é pouco. Então, é a letra A. Pouco vitelo como reserva nutritiva, tá? Polaridade em suas células. Aqueles ovos que têm a formação, né, discoidal, né? Tem aquele polo germinativo, o polo animal, né? Então, polaridade nas suas células, a gente enxerga isso nos ovos heterolécitos e nos ovos telolécitos, né? Letra C, disco germinativo, mesma coisa, né? Acabei de falar do polo germinativo, disco germinativo, polo animal, tudo sinônimo. Ovos heterolécitos e telolécitos. Vitelo central é do ovo centrolécito, né? E muito vitelo a gente encontra nos telolécitos, tá? Então, os ovos oligolécitos são caracterizados por terem pouco vitelo. Então, letra A na número 13, ok? 14. Mediante os folhetos embrionários surgidos na fase de organogênese, podemos afirmar corretamente que o folheto ectoderme origina no feto. Nossa resposta certa é a letra D, tá? Letra D, a epiderme, seus anexos, o encéfalo e a medula espinhal, tá? Então, a ectoderme não origina a letra A e a notocorda. Na letra B, não origina o aparelho respiratório e o tubo digestivo. Não origina o aparelho urogenital e musculatura lisa. E as glândulas anexas, a derme e o esqueleto axial. Tá? Isso é gerado pela mesoderme, se eu não me engano, tá? Então, nossa resposta da 14 é a epiderme, seus anexos e o encéfalo e a medula espinhal. 15. Mediante as fases do desenvolvimento embrionário, a formação do arquêntero, a endoderme e a ectoderme ocorre na fase de gástrula, né?
Toda essa parte dos folhetos embrionários, ela acontece na gástrula ali. Então, letra C de casa, tá? E a última questão, super fácil, pelo menos, né? Isso vocês têm que saber como seres humanos, por favor. Então, determinação do sexo masculino na espécie humana. Gente, quem determina o sexo na espécie humana sempre é o homem. Então, são os espermatozoides que vão vir com característica masculina, Y, ou característica feminina, X, certo? A mulher, a característica genética dos óvulos do ovócito sempre vai ser X, não tem variação, tá? Então, quem determina o sexo masculino na espécie humana é pelo cromossomo Y presente no espermatozoide do homem, letra C. Qualquer outra alternativa ali está errada, ok? Espero que tenha ficado claro, tá? Se ficaram com dúvidas, mandem mensagem, sempre falo isso no final dos vídeos, né? Mas é importante, então mandem mensagem. Continuamos com atividades, continuamos com as nossas aulas virtuais. Então, compareçam nas aulas do Meeting também, bem importante, tá bom? Aguardo vocês. Um beijo, até a próxima!